A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral, de Allan Kardec. Como pode andar pelo mundo sem deixar nenhum rastro? A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Se você tem medo de espíritos, não se olhe no espelho. Essa é interessante. Essa é. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Como, seu podcast semanal. E hoje com um convidado ilustre, né? Temos aqui o Maurício Mancini, que além de professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também é espírita e dono do canal Espiritismo em Foco. Seja bem-vindo, Maurício. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Obrigado pelo convite. Tá tudo ótimo, tudo excelente. Isso aí. E aqui para participar desse bate-papo, sempre meus amigos aqui me ajudando, né? Temos aqui a nossa Relações Públicas, a Denise. E aí, Denise, tudo bom? Oi, Elson, tudo bem? Oi, Maurício, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem? Então, eu sou a Denise do Cine Série Play. Todo dia tem uma novidade de algum filme ou uma série para você lá no canal. Confere lá. Ou melhor, na página do Instagram. É isso aí. Também temos aqui o nosso amigo Cine, esse aqui já de longa data, né? O nosso locutor esportivo, gamer. Posso chamar jornalista também? Acho que eu posso, né? Tecnicamente claro. É isso aí. E aí, Cine, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, Denise, é o Maurício. Essa frase do Maurício aí, essa coisa de não se olhe no espelho se você tem medo de espírito. Deixa eu confessar uma coisa pra vocês. Eu procuro fugir de quartos que possuem espelhos, porque se eu dormir em quarto que tem espelho, eu não vou conseguir dormir. Porque me vem à mente aqueles filmes de terror de bichos, monstros, fantasmas que saem do espelho. Rapaz, aquilo é tenebroso. O Big Brother a atual edição, tem um quarto lá com não sei quantos espelhos. Se eu tivesse naquela edição, eu falava, eu não quero dormir nesse quarto, porque tem espelho aqui, cara. Eu vou ver um bicho saindo do espelho e vai me pegar. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu já sou medroso com filme de terror. Eu amo filme de terror, jogo de filme de terror e morro de medo porque a fórmula funciona em alguns casos. Mas na vida real isso não funciona pra mim, não. Você é muito impressionado, cara. O Rodrigo tá igual ao meu filho. Tava jogando um jogo de terror aqui, de repente a luz piscou, ele achou que o demônio tava indo atrás dele. Nossa senhora. Só que o Bernardo tem 15 anos. Olha, Rodrigo, olha. Mas eu também não posso ficar atrás não, que vou te dizer que até minha adolescência, quase toda, foi assim. Eu sempre tive medo. Talvez porque eu já tive alguma experiência um tanto não agradável de ver alguma coisa que eu não queria ter visto, né? Mas é sobre isso mesmo que a gente quer fazer o bate-papo aqui. Maurício, eu gostaria muito que você se apresentasse, que ninguém melhor do que você para se apresentar. Por favor, a palavra é sua. Bom, na verdade eu sou professor da Rural há 30 anos já, né? Uhum. E trabalho aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso de Seropédica, tá? A gente tem as nossas reuniões online às quintas-feiras, a reunião presencial no domingo de manhã, que a Beth, que é a sua sogra, inclusive, frequenta. E o trabalho de divulgação também no canal Maurício Mancini, que é o que você chamou lá de Espiritismo em Foco, que a gente tem os nossos vídeos e agora toda terça-feira a gente tem lives para estudar. Basicamente é isso, sou trabalhador espírita desde 1986 e a minha família chegou ao espiritismo em 1976, quando eu ainda era criança. Por isso essa questão de não olhar no espelho, porque se você olhar no espelho e tem medo de ver espírito, você vai ver um espírito, só que vai ver um espírito encarnado. Você. Essa é a questão. Bem interessante, né? E aí, Cine, melhorou um pouco? Melhorou. Tá de boa agora. Bom, eu vou dar a palavra agora para Denise, que eu sei que ela tem uma pergunta boa para fazer. Denise, toda sua. Então, para começar, eu queria saber quais são os preceitos do Espiritismo. É interessante porque muita gente fala espiritismo ou espírita como se fosse tudo que envolve mediunidade, mas não. Espiritismo é uma doutrina codificada, né, organizada por um professor francês que se chamava Hippolyte Léon Denis Rivail.
E em 1857 ele publicou o primeiro livro, Livro dos Espíritos, e usou um pseudônimo de Allan Kardec, porque ele não queria que as pessoas... Ele já era muito famoso, ele já era muito reconhecido em Paris, já tinha várias obras publicadas, tinha livros, né, de proposição de métodos de educação para o Estado francês. Então era alguém que, se dissesse alguma coisa, podia ter um monte de gente embarcando só porque foi ele que disse. Então ele colocou um nome fictício, Allan Kardec, um pseudônimo, para que as pessoas buscassem o conteúdo, a obra, pelo conteúdo. E aí a doutrina espírita nasceu em 1857. Espiritismo só existe de 1857 para cá. Mediunidade, que é isso que o Elcio estava falando, que ele teve algumas experiências, que o Rodrigo tem medo de ver, isso é muito antigo, está lá na Bíblia, a gente tem um monte de fenômenos mediúnicos nos livros da Bíblia e nos livros de outros povos. Mas doutrina espírita, ela é uma doutrina de base cristã, essencialmente, né, porque ela foi concebida no Ocidente, mas ela existe a partir de 1857. E aí os princípios básicos, aquilo que a gente tem de mais fundamental, são a existência de Deus, a existência em nós de uma individualidade inteligente que sobrevive a esse corpo e que pré-existe a ele, quer dizer, a gente tem um antes e a gente tem um depois desse corpo que a gente está usando aqui agora. Já tivemos várias outras personalidades, apesar de sermos sempre a mesma individualidade. Como a gente tem essa passagem daqui para lá, para o outro, né, para o outro plano, um plano não material, e de lá para cá, através da reencarnação é um outro princípio doutrinário. As chamadas transmigrações progressivas da alma, sempre no sentido de progresso, jamais andando para trás, né? E aí a gente tem essas oportunidades, e aí, lógico, se tem espírito do lado de cá, encarnado, sem ninguém com medo de olhar no espelho agora, né? Porque vai estar sempre vendo espírito. Pode ser, não vai ver um espírito muito bonitinho, porque o corpo às vezes fica meio caidaço. Mas é espírito encarnado e tem que aproveitar a oportunidade. E tem espírito do lado de lá, comunicação entre esses dois planos também é um outro princípio. E aí aparece a mediunidade como ferramenta. Basicamente é isso. E lógico, né, a moral espírita, a ética espírita é a ética proposta por Jesus. Não necessariamente pelo cristianismo, pela igreja, pela Bíblia. O espiritismo, ele não está atrelado aos textos da Bíblia, mas ele tem a base cristã e a proposta do amar ao próximo, do fazer a caridade como princípios doutrinários. Satisfeito, Denise? Sim. Obrigada, Maurício. Oh, perfeito. Rodrigo? Eu queria saber se pode existir a diferença de quem acredita e quem não acredita. Como é que eu posso dizer? A regra é igual para todo mundo? Essa é uma questão bastante interessante, Rodrigo, porque olha só, a velha questão, os princípios estão postos. Tá? Você pode acreditar neles ou não, não é verdade? Agora, por exemplo, você pode assim, não acredito na lei da gravidade. Isso vai fazer a lei da gravidade deixar de atuar? Se você soltar um copo, ele vai deixar de cair porque você não acredita na lei da gravidade? Você diz que o Newton era um farsante, a maçã não caiu na cabeça dele? Não. Então, é a velha questão, e aí tem uma colocação do Blaise Pascal, né, que é interessante que, assim, se existe, é bom a gente se organizar porque vai atender. Se não existe, eu não vou estar perdendo nada por ser bom. Então, a proposta é ser bom sempre. E aí, a crença, a proposta da doutrina espírita é o progresso do indivíduo, é a transformação moral do indivíduo. A frase que a Denise usou no começo, que é uma citação da Allan Kardec, que é um educador, né? Ela tem essa proposição de nos tornar pessoas melhores. Né? A gente não vai dizer assim, olha, o espiritismo é a melhor religião que existe, até porque o espiritismo não é apenas uma religião, ele é uma filosofia com características científicas e consequências religiosas. Isso é importante a gente colocar. A gente não tem rito, não tem sacerdócio, não tem hierarquia sacerdotal, nada disso. Cada um pode estudar e se aprofundar na doutrina espírita o quanto quiser, não tem iniciação, não tem questões proibidas que só os iniciados vão participar. O que é colocado, o que é proposto é que principalmente as pessoas conheçam primeiro, para depois participar dos fenômenos, porque senão fica nessa questão do medo do fantasma que sai do espelho, né? A gente acha que o bicho vai puxar a perna da gente debaixo da cama, que nada. A gente tem encontros com o espírito toda noite, porque enquanto seu corpo está dormindo, você, que é a inteligência, se coloca nesse novo plano e vai. Então, acreditar ou não acreditar não vai fazer muita diferença, Rodrigo. Se a reencarnação é uma lei divina, você vai passar por ela acreditando ou não.
Se o progresso é uma lei divina, nós vamos progredir acreditando ou não. E por incrível que pareça, né? Olha a nossa sociedade. Tudo bem, nós estamos no século XXI, parece que o Brasil voltou 600 anos no tempo e nós estamos lá no século XVI, mas ainda é progresso. Se a gente observar pelo menos esse momento de pandemia que nós estamos, agora nós não conseguimos manter contato, nós conseguimos a comunicação, nós avançamos em vacina em menos de um ano. Na pandemia de 1918 até 1923, as pessoas morriam sem saber do que estavam morrendo. E não podiam se comunicar. E se comunicasse, uma matava a outra porque transmitia a gripe espanhola fácil. Então, assim, há progresso. Pode parecer pequenininho, porque progresso para o tamanho de uma vida humana, ele realmente é muito pequenininho. Mas olha aí 2000 anos, né? Olha que coisa interessante. Há 2000 anos, o que a gente fazia para se divertir? A gente ia numa arena, né, ficava sentado nas arquibancadas, alguém soltava uns leões lá para comer uns cristãos. E a gente ainda fazia assim com o dedinho. Né, quando os gladiadores também se feriam, a gente fazia assim com o dedinho. O que acontece hoje? Hoje os jogadores param lá no campo para olhar a galera se estapeando, se matando lá na arquibancada. Mas já é um progresso. Já não é uma coisa que é socialmente aceita. Muitas das coisas que no passado eram socialmente aceitas, hoje não. Então, progresso é uma lei divina. Nós vamos progredir, querendo ou não. Né? Se a reencarnação é uma lei e a proposta é que a gente progrida a partir dela, por que não progredir? Crendo ou não nela? Crendo ou não nos princípios da doutrina espírita, a proposta da doutrina espírita não é de progresso, não é de disseminação da paz, não é de melhoramento das relações sociais, não é de mais fraternidade, não é de uma caridade que leva as criaturas não a fazerem assistencialismo, mas a realmente se sentirem irmãs dos outros, fraternos. Então, por que não adotar essas propostas que já estão aí para nós desde o cristianismo, que foi corrompido de alguma maneira quando as pessoas resolveram mercadejar com a fala do Cristo? Então é a questão. Acreditar ou não acreditar não faz diferença. Se é uma lei, a gente vai passar por ela. É o mesmo exemplo da lei da gravidade. Muita gente pode dizer, não acredito. Tem muita gente que está dizendo, não acredita em vacina, não é? Uhum. Tem uma atriz famosa que foi internada agora recentemente porque recusou vacina. Pois é, mas a vacina está mostrando pelos dados, pela estatística, que ela funciona, uai. Exatamente. Então, acreditar ou não acreditar faz diferença? A única diferença é que quem não acreditou e não tomou está morrendo mais do que quem acreditou e está tomando. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, das propostas, dos valores da doutrina espírita, acreditar ou não acreditar não faz muita diferença. Até porque o professor Allan Kardec ele tem uma colocação que é muito interessante. Tem muitas pessoas que são espíritas sem o saber. Ou seja, elas vivenciam os princípios que a gente externou para Denise, né, mas não usam o rótulo de espíritas. Como tem muitos cristãos que não nasceram no Ocidente e que vivenciam os princípios de Jesus. O amor, a fraternidade, a doação. Basta a gente observar. Mohandas Karamchand Gandhi marcou o século XX por que proposta? Da paz, da não violência. Era cristão? Não, não era cristão. Mas tem uma das falas mais bonitas sobre o cristianismo que eu já vi. Ele dizia assim, se sumissem todos os livros de moral, de ética, e ainda sobrassem os 3 capítulos do Sermão do Monte, ainda haveria esperança para a humanidade. Então é essa a questão. Vale mais viver do que crer. Nossa. Que aula, hein? É isso aí. Pô. Isso é uma aula. Muito bom. Mas é interessante. Eu fico preocupado, Denise, o pessoal que diz que não acredita na lei da gravidade resolver se jogar de um prédio para sair flutuando lá para baixo. Vai sentir a lei da gravidade funcionando com uma beleza, né? Mas não faz isso não, viu, povo? Não se joguem do prédio, que a lei da gravidade funciona e a lei da reencarnação também. Infelizmente tem que falar isso pros terraplanistas, né? Que começaram a questionar isso também, né? Mas tudo bem. Maurício, é interessante essa aula que você deu agora, mas eu queria fazer uma pergunta que é um tanto recorrente. Na verdade, eu nunca me parei para perguntar, mas quando eu anunciei que iria fazer esse podcast, me veio um amigo meu e fez a seguinte pergunta. Eu acho até interessante colocar aqui. Existe sim talvez uma confusão entre a forma do espiritismo que você apresenta e a forma, eu não sei se eu posso falar espiritismo, mas que a Umbanda apresenta, que ela também trata de espíritos de uma certa forma.
Você já chegou a pegar esse questionamento? Você saberia explicar o porquê tem um tanto que essa confusão, essa mistura? Na verdade, o que a gente tem que tentar combater é o preconceito em relação às religiões de base africana. Uhum. A Umbanda, ela é um sincretismo. Ela nasceu depois do Espiritismo, ela nasceu exatamente em função aqui em São Gonçalo, uma casa espírita, um determinado médium, ele compareceu, ele tinha uma mediunidade muito exacerbada, muito exuberante, e lidava com alguns espíritos que a instituição achava que não era a forma adequada de trabalhar, usando objetos materiais e tudo mais. Então esse indivíduo se afastou do movimento espírita e fundou uma instituição para que ele pudesse realizar esse tipo de trabalho. Então, Umbanda é uma doutrina, diferente da doutrina espírita. O que eles têm em comum? E que o espiritismo tem em comum, por exemplo, com as igrejas neopentecostais. O que o espiritismo tem em comum com as religiões de base africana é a mediunidade. É o intercâmbio com o mundo espiritual. Mas o espiritismo não é só mediunidade. Na verdade, mediunidade é uma ferramenta, uma das ferramentas da doutrina espírita. A gente pode hoje prescindir tranquilamente do fenômeno mediúnico sem que a doutrina espírita perca sua capacidade de consolar as pessoas, porque os livros já estão aí, porque os conceitos já estão conosco. A mediunidade foi fundamental na codificação, quando era necessário você apreender os conceitos dessa doutrina, de imortalidade. Imagina que coisa deliciosa você chegar e nesse momento de pandemia, quando tantas pessoas estão falecendo, vou usar esse termo porque morrer não é verdade, estão falecendo, e uma mãe que viu o filho ser sepultado, ou o filho que viu a mãe ou o pai serem sepultados por causa da doença ou por causa de outras coisas, e eles perceberem, olha, não deixou de existir o amor, não deixou de existir os outros sentimentos, não deixaram de existir as relações. O que deixou de existir foi o corpo físico. Ah, mas eu gostaria muito de me comunicar com essa pessoa. Será que tem que ser através de um médium? Não, não tem que ser através de um médium sempre. Porque quando esses indivíduos se recuperam do processo doloroso da desencarnação, porque quem ficou doente, passou por uma situação muito difícil, pode chegar realmente ainda com sequelas a essa nova realidade da vida espiritual. Então, através da mediunidade, isso pode acontecer, mas a gente tem que tomar um cuidado que, assim, todas as noites nós nos desprendemos do corpo físico e podemos ter contato. Quantos de nós aqui que estão me ouvindo, vamos pensar aqui, vamos fazer um retorno de memória. Já houve aquela manhã em que vocês acordaram com aquela sensação assim, gente, eu sonhei com alguém muito querido que eu nem conheço? São raras as pessoas que não vão ter um relato desse. É porque, enquanto o corpo dorme, o espírito se coloca no mundo espiritual e é em contato com outros espíritos. Então é nessa hora que você pode encontrar seus entes queridos desencarnados. E é nessa hora que você pode encontrar amigos que você nem sabe que tem. Porque nós continuamos existindo. Então, o contato entre Umbanda, que é uma doutrina, e aí sim, exatamente, voltando a essa questão, por que existe o preconceito em relação às doutrinas de matriz africana e por que a doutrina espírita foi importada para o Brasil da Europa, muitas pessoas preferem se dizer espíritas. Porque espírita tem menos preconceito do que umbandista. Se bem que aqui em Seropédica não é bem verdade não, tá? A primeira casa que eu morei aqui em Seropédica era um sobrado. Quando os vizinhos de baixo, que eram os proprietários, souberam que a gente era espírita, primeiro eles pararam de aceitar qualquer comida que a minha esposa fizesse para mandar para baixo, Assim, fiz uma torta, Não, a gente não precisa, a gente não come isso. Começou assim. E teve um dia que eu estava lá assistindo o Jornal Nacional, comecei a ouvir um barulho no chão, um barulho esquisito no chão. Quando eu fui olhar na varanda, estavam lá os irmãos fazendo um culto para espantar o demônio, que éramos nós. Então, em Seropédica, de vez em quando, você tem uns trem desses também. Eu tô lá, o William, na época era o Cid Moreira ainda, falando, e o tuque-tuque era o batuque do pessoal no teto para espantar o demônio, achando que com um tucão de vassoura ia a gente ir embora. Mas, existe preconceito, mas existe muito mais preconceito ainda em relação às de matriz africana. Que, principalmente, as de matriz africana original, que não a Umbanda é um sincretismo, a Umbanda tem muito mais do catolicismo do que do espiritismo, gente. O que a Umbanda traz do espiritismo é a mediunidade.
Mas no catolicismo ela traz a hierarquia sacerdotal, você tem lá o pai, a mãe de santo. Ela traz o uso de vestimentas, o uso de símbolos, de colares, de defumadores, de imagens de santos, que doutrina espírita, num centro espírita você não verá isso. Quando muito, no salão do centro você vai ter lá um quadro com Jesus, né? Na biblioteca o quadro com algum Bezerra de Menezes, algum dos fundadores da casa, ou do espírito que dá nome à casa, por exemplo, no nosso Paulo de Tarso. A gente nem tem isso lá no Paulo de Tarso, não temos, né, nenhuma ilustração, nenhuma imagem que traga simbolismos ou representações, mas a Umbanda tem as imagens dos santos. Então assim, a Umbanda tem muito mais semelhança com o catolicismo, pela hierarquia, pelo comportamento, pela forma de gerir o culto, do que com o espiritismo. O ponto de contato é a mediunidade. Mas o prebanda, ou eu sou espírita canista. Na verdade, espírita é quem segue a doutrina espírita. Umbanda tinha que ter vontade. Claro, vontade. Claro. Sempre foi parar de falar. Tá? Então, a hora que eu estiver falando demais, dá uma interrompida aí. Mas assim, perguntaram uma vez ao Dalai Lama, né, qual era a melhor religião. E aí ele deu uma resposta que está no Livro dos Espíritos. A melhor religião é a que te faz uma pessoa melhor. Tá? Então, nós vamos encontrar no Islã excelentes pessoas. No judaísmo, e nós precisamos. Nós precisamos de excelentes protestantes, nós precisamos de excelentes católicos, nós precisamos de bons espíritas, de bons umbandistas, porque a diversidade de espíritos ainda na Terra é muito grande. Nem todo mundo vai se encaixar, vai entrar na mesma caixinha, vai se adequar aos mesmos princípios. Tem muita gente que começa a frequentar um centro espírita e como não tem essa vinculação com a coisa exterior, a roupa, né, a imagem, ela não se adapta, mas se sente muito feliz na Umbanda. Ou se sente muito feliz de volta à Igreja Católica. E ótimo que seja um bom umbandista e um bom católico. Né? Em momento algum, a doutrina espírita se propõe ser a predominante. Ela é mais uma ferramenta de Jesus, governador espiritual do nosso planeta. Isso a gente não vai tirar. Essa observação a gente precisa entender. Não existe uma proposta, até porque ela permeia todas as outras. O que está acontecendo de discórdia, o que está acontecendo de desavença entre religiões é de interpretação, mas não é da doutrina. Se você pegar as suras do Alcorão, aquelas de Meca, não as de Medina, mas se você pegar as suras do Alcorão, aquelas que Maomé recebeu em Meca, por mediunidade, por inspiração, e pegar alguns conceitos que estão no Velho Testamento e alguns conceitos que estão nos Evangelhos, você vai ver muitas semelhanças. Principalmente o amar ao próximo, que está lá no Velho Testamento, que está lá com Jesus e que aparece também nas suras lá de Maomé. Então nós precisamos de boas pessoas, onde quer que elas estejam. Gente, nós precisamos até de bons ateus, porque eles mantêm a gente vigilante, para a gente não cair no fanatismo. Quando eles levantam um questionamento, quando eles dizem que não acreditam como a gente, eles fazem a gente pensar. Isso é muito bom. E nós temos ateus que têm um comportamento muito mais cristão do que muitos cristãos que estão fazendo sinal de arminha por aí, dizendo que bandido bom é bandido morto. Olha. Então, eu queria saber, Maurício, a questão, por exemplo, você chega em algum lugar, você sente aquela energia pesada, ou seja, aquela força negativa. E, por outro lado, também você chega em algum lugar que tem aquela energia boa. Isso tem a ver com a mediunidade? Isso tem tudo a ver com a mediunidade. Todos nós somos sensíveis, né? Do ponto de vista mais geral, mais lato, todos somos médiums por causa dessa questão que eu falei. À noite a gente entra em contato com os espíritos. Então todos nós podemos ter contato com o mundo espiritual. Mas isso que você está descrevendo, Denise, são as percepções. É como se nós fôssemos sensores. Você não tem sensor de presença quando você está na segurança de uma instituição? O que o sensor de presença faz? Ele emite um raio, né? Normalmente é infravermelho. Aquilo ali tem que fazer um percurso, chegar num outro sensor. Se é interrompido, ele dispara. Então nós somos sensores. A gente capta as energias dos outros. Agora, de novo, é sintonia, né? Sim. Nenhum de nós vai captar aquilo com o que não esteja sintonizando. Então a gente tem que ter um cuidado danado
com aquele povo que diz que é médium, vira o olho e diz, eu sou médium, eu tô sentindo o peso desse ambiente. Gente, isso é chilique mediúnico, isso não é mediunidade. Porque o médium que estuda, o médium que é equilibrado, o médium que sabe a faculdade que tem, ele sabe se comportar em qualquer ambiente. Tem gente que diz assim, eu não vou em enterro não, porque o ambiente de cemitério é muito pesado. Não é. O ambiente de cemitério é de muita paz. Sabe onde o ambiente é pesado? Na rave. Você tá cheio de espírito toxicômano, alcoólatra, querendo compartilhar com a gente, usar o nosso corpo para fazer de canudinho, né? Mas, lá nos chamados Campos Santos, a gente tem muita contrição, as pessoas estão lá normalmente orando pelas pessoas que desencarnaram, que partiram. Você tem aquele ambiente de pesar, é verdade, porque muita gente não sabe lidar com a ideia da morte, ainda acha que morte é fim, e morte não é fim. Muita gente diz assim, se você perguntar, quer ver? Deixa eu jogar aqui agora uma pergunta, agora eu vou inverter, hein? O que é o oposto de morte, Elson? O oposto de vida. morte? O oposto de morte. Seria vida, não? Não. Não? Não, o oposto de morte é nascimento. Ah. Você nasce e você morre. Mas vida para nós espíritas é uma coisa só. Você vive desencarnado e você vive encarnado. Então morte não termina com a vida. Morte termina o período do nascimento, termina uma encarnação. Mas ela não é o oposto de vida, porque se a gente pensar em morte como oposto de vida, acabou, gente. É o niilismo. É o materialismo puro. Para o materialismo puro, morte é o oposto de vida. Mas, para qualquer criatura que se diga espiritualista, para qualquer criatura que diga que em si existe alguma coisa que vai sobreviver ao corpo, morte é só o oposto de nascimento. Porque vida continua, a gente continua vivendo. Muitas doutrinas não sabem dizer como é essa vida. A doutrina espírita se propõe explicar. Nós temos um livro chamado O Céu e o Inferno, que não tem nada a ver de céu e de inferno da Igreja Católica. É a análise que Kardec faz a respeito desses conceitos à luz da doutrina espírita. E na segunda parte, ele entrevista espíritos nas mais variadas condições. Para ele dizer assim, olha, como é que é a sua vida aí? De acordo com o que você viveu aqui na Terra, como é que você está vivendo aí essa nova vida? Mas todos mostram o quanto estão vivos, o quanto é exuberante para eles a vida. O quanto eles têm mais liberdade, não vai sair do espelho. O Rodrigo até saiu aqui da tela com a gente, mas tá não vai sair do espelho para puxar sua perna, Rodrigo. Já tá voltando. Né? O espírito tá em volta da gente. Enquanto a gente tá falando aqui, estamos cercados por amigos. Nossa, interessante. É interessante. Muito bom. É interessante que eu vou ser sério que aqui quando eu iniciei o podcast eu fiz uma lista de perguntas. Só que nesse momento as perguntas estão meio que virando, né? Eu ia fazer perguntas tipo o que é o espiritismo, coisa e tal, mas tá me aparecendo algumas perguntas um pouco mais profundas. Até uma que eu queria perguntar para você. Nós tivemos há um tempo atrás a notícia popularizou a notícia da data limite do Chico Xavier, né? E eu vi um tempo atrás um tanto que conflitante que algumas pessoas falaram que na verdade nós perdemos a data limite, outras que nós estamos no caminho certo, e até pessoas falando que até matéria do jornal O Dia, eu lembro que ela falou que o coronavírus poderia ser um recado do que o Chico Xavier estava falando. Eu queria que, assim, nas suas palavras, o que é a data limite em si? Nós estamos realmente no caminho certo? Estamos encrencados? O que eu poderia falar? Eu acho que a gente tem que começar desmistificando essa ideia. Porque vocês já repararam? Né? Eu acho que eu sou o mais velho aqui da tela. Né? Eu sou antigo, gente. Mas imagina, 30 anos de rural, imagina a idade que eu tenho, né? Tô batendo ali nos 60 já. Então, assim, eu já vi o mundo acabar em 2000. Um monte de gente fez dívida, comprou no cartão porque o mundo ia acabar em 2000, porque era o século 21. Não é raro a conta, né? 2000 foi o último ano do segundo milênio. Foi o último ano do século 20. 2001, aí não acabou também. Depois 2012, não acabou. Tá cheio, Elson, de profetas do apocalipse por aí.
né? Eles criam dificuldade, eles lançam medo para poder mais facilmente controlar. Então, assim, sou espírita desde 1976, acompanho a história do Chico Xavier, suas biografias, né? Não assisti a todos os vídeos que existem sobre ele, mas assim, os vídeos dele, eu não me recordo de ter assistido nenhum vídeo do Chico Xavier falando, olha, essa data aqui, julho de 2019, não era essa que estava falando? Isso. Né? É a data limite. Não existe isso, gente. Tá? E tem uma passagem muito bacana no livro dos médiuns, porque assim, espírito para falar bobagem tem um monte. Uma das coisas que a gente aprende em doutrina espírita é que o fato de morrer, né, desencarnar, deixa eu usar o termo correto, não faz a criatura se tornar um sábio. Não é porque não tem um corpo físico que uma criatura obtusa na Terra se tornou um gênio no mundo espiritual. Então, eles sabem menos às vezes do que a gente. E eles falam mais bobagem. E eles adoram criar confusão. Então, essa é uma questão que a gente precisa estar muito atento. Pode acontecer de espíritos atrasados jogarem essa conversa aí para poder iludir as pessoas, para causar pânico, né, para criar... E porque o progresso ele é individual. E o resultado dos nossos progressos individuais é que vai caracterizar o progresso coletivo do mundo que a gente vive. Então é lógico que a Terra não está perdida, lógico que o mundo não vai acabar, não acabou em 2000, não acabou em 2001 e o pessoal ficou com as dívidas que fez, né? Não acabou em 2012 e não acabou em 2019. E não vai acabar. O que vai mudar é a população que está aqui. Aquelas criaturas que estiverem em desacordo com a nova proposta de crescimento do planeta, e olha como os nossos jovens estão. Eu acabei de sair de um programa, por isso que eu combinei com vocês um horário diferente, porque assim, nós temos 2 jovens, muito jovens, né, trabalhadores da doutrina espírita, realizando um programa magnífico de estudos, que é o Filosofia de Emmanuel, que ocorre todos os sábados às 19h30 no canal espiritismo.net. Né? Se você que está ouvindo a gente aí e tem interesse em conhecer Espiritismo, este canal espiritismo.net lá no YouTube, ele tem programa para todos os interesses. Para jovem, para criança, para adolescente, para gente que é mais maduro, estudando as obras da codificação, estudando outras obras como esta. E nós temos um menino de 22 anos e um outro de 26, né? Que dão, assim, exemplos de trabalho. E se a gente olhar em torno da gente, olha os nossos filhos adolescentes, aqueles que temos filhos adolescentes, como eles têm mais consciência ecológica que a gente? Como eles têm mais preocupação com o clima que a gente? Então nós estamos recebendo uma leva bem boa aí. Tá? Como educador, eu me recuso a assumir o discurso errado de que juventude é falta de cabeça, é falta de senso, é falta de critério. Não é. A minha geração está sendo presa na Lava Jato, já foi, né? Agora não tem mais. Mas assim, a geração nova quer ser mais honesta. O que nós vemos aí de algumas aberrações, de alguns excessos, são excessos, e a gente não vai negar que existem excessos. Não vai negar que existem excessos na juventude. A gente que conhece as festas da Rural sabe o que é possível de acontecer de excesso, né? Mas eles não são a maioria, só são barulhentos. Aliás, deixa eu citar uma questão do Livro dos Espíritos, Elson, que vai trazer para nós essa proposta muito interessante. É a questão 932, em que Kardec, preocupado com a necessidade de transformação do planeta, de mudança, ele pergunta assim, será que algum dia o bem prevalecerá na Terra? Porque parece que o mal está tomando conta, né? Parece que o mal está avançando aí. A gente olha para o Brasil, olha para o mundo, parece que o mal está avançando. E aí os espíritos respondem assim, o mal ainda prevalece na Terra porque os bons são tímidos. Quando eles quiserem, vão prevalecer. O mal é ardiloso, é barulhento, o bem é silencioso. Então é lógico que você vai tranquilamente ver uma notícia de um daqueles psicóticos que pega uma arma e sai atirando numa escola norte-americana. Mas quantos jovens de 14, 15, 16 anos, neste mesmo país que se diz muito rico, estão preparando quentinhas para levar para a população de rua, que tem lá e tem, viu, gente? Um monte de gente morando em carro, um monte de gente morando, né, com carrinho de supermercado carregando coisa por lá. Preparando quentinhas. Os nossos jovens aqui também. Então, a maioria da juventude é muito boa, é muito positiva, é a minha esperança de um mundo melhor. E aí, como a gente reencarna, né, eu também vou ficar jovem de novo daqui a algum tempo. Então, é muito importante que a gente valorize esta possibilidade de progredir.
nosso mundo, né, não vai acabar, não tem data limite. A data limite da Denise é quando ela resolver assim, não, agora eu só vou fazer o bem. Pronto, é outro espírito. Numa outra etapa de evolução. A do Elcio, a do Rodrigo, a minha. Cada um de nós vai ter a sua, é o seu momento, é a sua virada. Que é interessante porque psicologicamente ele aparece no Evangelho. No Evangelho de Jesus. Se vocês observarem, fizerem uma leitura, principalmente dos 4 evangelistas e dos Atos dos Apóstolos, todas as vezes que um dos personagens, olha só o termo, chora amargamente, é porque ele está passando por um momento de despertar psicológico. Ele deixa de ser aquela criatura que cria complicação, ele deixa de ser aquela criatura ríspida, deixa de ser o perseguidor para se tornar um trabalhador. Acontece com Maria de Magdala, acontece com Simão Pedro quando ele nega Jesus. Então, assim, cada um de nós tem a sua data limite. Não existe uma data limite para o mundo. Nós estamos no caminho certo, Elson, porque a maioria das pessoas na Terra quer o bem. Basta olhar um detalhe muito pequeno que as pessoas têm politizado, né, e que a gente precisa ter o cuidado para não tornar isso bandeira religiosa. Cuidado. Né? A vacina. Muita gente fala mal da vacina, é barulhento, mas a maioria das pessoas foi lá e se vacinou, foi lá e se protegeu, quer se proteger, quer proteger os filhos. Significa que o bem vai prevalecer. O bem vai prevalecer entre nós também. Olha as observações, falamos de outras doutrinas, mas eu gostaria de marcar muito que transformações significativas e lindas a Igreja Católica vem promovendo desde 2013 até agora. Passamos aquele susto com o Papa Alemão, e aí vem o nosso Papa argentino aqui. O nosso não, Papa deles, Igreja Católica, porque a Espírita não tem Papa, mas o Papa Católico argentino está promovendo grandes mudanças. No possível, né? Não dá para dar um salto. Você tem aí 2000 anos de conservadorismo, tem que fazer furinho no dique, né? Deixar pingar devagarinho. Enquanto isso, as pessoas vão se adaptando a outras doutrinas. E nós teremos doutrinas boas para todas as pessoas boas. As doutrinas más vão desaparecer por falta de público, gente. Não tenham dúvida disso. Aí você vai ver um mundo melhor. Antes de eu passar pro Rodrigo, até uma observação, você falou uma coisa interessante sobre o como muitas vezes a gente vê o mal um tanto que barulhento, né? É uma coisa até que eu converso aqui em casa, que é interessante como a gente sempre tem a facilidade de lembrar de coisas ruins e esquecer que existem coisas boas realmente acontecendo o tempo todo, né? Às vezes a gente fica chateado lembrando de alguém que fez alguma coisa com a gente ruim, coisa e tal, mas a gente meio que se esquece de tantas pessoas que passaram nossas vidas e nos ajudaram, que tornaram o dia um pouco melhor, né? E é interessante essa visão, né? O quanto a gente às vezes deixa o mal meio que barulhento tomar conta do nosso dia. É bem interessante. É verdade, mas olha só, você tocou num ponto que é muito importante. Nós deveríamos ser gratos. Uhum. O simples ato de acordar já deveria fazer a gente agradecer. Sim. Porque quantas pessoas não chegaram ao novo dia? Porque estavam doentes, porque foram assassinadas, porque já estavam idosas e desencarnaram mesmo. E nós chegamos, temos mais um dia. Mais 24 horas depositadas na nossa conta para a gente poder fazer alguma coisa de progresso. Tá? Isso já deveria ser suficiente para a gente se sentir grato. E você tocou num ponto essencial, né? A proposta do Evangelho, né? E tem um dado que é muito interessante quando Jesus fala assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, durante esse momento. E o reconciliar não é você chegar lá e dizer, vamos fazer as pazes, porque às vezes a outra pessoa quer continuar te prejudicando. Não existe interesse do adversário de fazer as pazes contigo, mas você aliviar a sua consciência, não ficar remoendo. Não tem aquelas horas que você diz, mas eu devia ter dito isso e não disse, que você fica engole e fica remoendo a briga. Tem hora que a gente leva o adversário para a cama, empurra a esposa para o outro lado e dorme com o inimigo. Porque você deita e fica pensando que devia ter dito isso, que devia ter respondido aquilo, que devia ter feito aquilo outro. Olha como nós estamos valorizando o mal. Verdade. Esquecendo que quando nós chegamos em casa, o filho veio e deu um beijo na gente. Valia motivo para agradecer, né?
que tinha a refeição pra gente fazer. Ah, não era o que eu queria, era a galinha requentada do almoço, era o arroz requentado do almoço. Gente, é galinha, é arroz. Tem gente que tava roendo osso, fazendo sopa de pedra, né? Quem sabe a historinha da sopa de pedra, isso é a história de revista em quadrinho da época do Tio Patinhas, quando eu era da infância lá na década de 70. Né? O povo foi fazendo uma sopa de pedra e o Tio Patinhas foi achando a sopa muito sem graça, ele foi comprando outras coisas, outros ingredientes para o primo colocar na sopa de pedra, até que ele fez uma sopa suculenta, com legumes, com carne e tudo mais. Então, muita gente está na sopa de pedra mesmo, e só com água e pedra. E a gente teve o pão, a torrada, pão dormido não tem problema não. Esquenta na chapa. Né? Passa margarina, esquenta na chapa, mas a gente tem gente com fome do lado da gente. O Centro Espírita Paulo de Tarso voltou às tarefas de distribuir cestas básicas às famílias carentes nesse período de pandemia, exatamente porque muitas famílias ficaram sem a pouca renda que tinham, não estão tendo condição de comer. Sim. E aí qualquer um que possa, qualquer um que tenha como ajudar, onde quer que ajude, vai fazer a diferença. Né? Na terça-feira, eu não sei se o Elson conseguiu assistir o programa de terça-feira, o Família em Foco, lá no nosso canal. Mas nós recebemos uma companheira que agora vai fazer parte do elenco permanente, que é a Elô Paisano, e ela trabalha em Belo Horizonte, no Solidarizar BH. Quem quiser pode procurar lá no Instagram também, o perfil do Solidarizar BH, e vai ver que trabalho lindo. É emergencial? É caridade material? Sim, mas a gente está precisando de caridade material agora. Então, o bem ele vai fazer esses pequenos sinais. Ele não vai gritar e fazer que nem o mal, né, jogar bomba por aí. Mas ele vai se infiltrando aos pouquinhos, até que os maus se calem por falta de público, por falta de ouvidos. É um trabalho de milênios, não vamos ter pressa, mas vamos ser ágeis. Cuidado, porque tem gente que diz, eu não tenho pressa de evoluir, né? Para justificar que continua atrasado, que continua com os vícios. Não, tem gente, escuto muita gente, de vez em quando o pessoal assume metade do conceito espírita, Denise. Assim, a reencarnação é um conceito espírita. Mas a lei do progresso também é, não é? Mas tem gente que diz, não, eu não consigo parar de fumar nessa encarnação, eu vou parar na outra. Vai nascer com enfisema, vai nascer com asma, aí não vai conseguir chegar perto do cigarro mesmo. Mas precisa esperar até lá? Não, eu não vou conseguir me reconciliar com aquele irmão que brigou comigo. Na outra eu reconcilio. Vai nascer gêmeo colado. Vai começar a brigar desde o ventre. Mas precisa esperar até lá? Se a gente pode fazer um pouquinho melhor aqui. Ah, mas é impossível de conviver. Tem hora, gente, que a melhor maneira de viver é não conviver. Mas a menos que nós sejamos as piores pessoas do mundo, sempre haverá alguém com quem nós vamos ter prazer de conviver. Investamos nessas relações de amizade e aí nós vamos fazer crescer a luz em nós. É uma mensagem muito bonita que aparece no livro chamado Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, em que ele fala que nós estamos aí, depois de milênios de sombras, começando a acender a luz em nós. Mas em vez de ficar tentando esmurrar as trevas, combater os nossos defeitos, vamos expandir as nossas virtudes. Então assim, puxa vida, hoje eu consegui doar, né, uma lata de sardinha e um quilo de arroz. Luizinha, no mês que vem eu vou dar 5 latas de sardinha, 2 quilos de arroz. Já aumentou. Além disso, eu dei e reclamei que eu fiquei sem dinheiro. No mês que vem eu vou dar sorrindo. Já é mais ganho ainda. E o bem vai se infiltrar nas pessoas, pelos exemplos. A força de Jesus não está nos discursos, não está nas curas, não está nos fenômenos. Está exatamente nos exemplos. É o único educador que eu conheço que viveu todos os ensinamentos que trouxe para nós. Todos eles. Até o de perdoar os inimigos. Imagina, lá do alto da cruz assim, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Chamou de retardado, né? Mas ele estava falando sério. A gente não sabia o que estava fazendo. Realmente bem legal. Rodrigo Oniades. Bom, eu tinha feito essa pergunta para o Henrique Cristo, mas eu queria fazer essa mesma pergunta para o Maurício, porque durante o discurso dele, ele falou da questão que o Brasil retrocedeu 200 anos. Até não só o Brasil, acho que alguns países também. Eu estou falando isso por quê? Porque nas redes sociais as pessoas estão brigando, discutindo por causa de questões raciais, homofobia, xenofobia,
que eram assuntos que já poderiam estar extintos em pleno século XXI. Aí eu pergunto, praticamente duas perguntas, né? Eu pergunto para você, a gente está vivendo uma era do mimimi ou tem que ter tolerância zero contra qualquer tipo de ofensas referente a racismo, homofobia, xenofobia, e o qual o espiritualismo pode ajudar com essas questões? Eu vou começar pela segunda, Rodrigo. Né? Uma das coisas mais interessantes que a doutrina espírita nos ensina é que a reencarnação, por ser uma realidade, ela nos permite experimentar o outro lado. Então nós vamos ver uma pessoa hoje que é muito misógina, numa outra encarnação, renascendo num corpo de mulher. Agora, com relação a progresso, eu fiz a brincadeira de que o país retrocedeu 600 anos, porque realmente nós temos o mal barulhento, o mal que assume a mídia, o mal que chega ao poder, fazendo barulho. Mas o Brasil progrediu, gente. O mundo progrediu. Essa é uma questão que a gente tem que ter cuidado. Porque, assim, hoje nós estamos tendo a possibilidade de discutir homofobia, de discutir misoginia, de discutir racismo. Gente, em 1880, ninguém discutia racismo, discutia a abolição da escravidão, porque era legal você ser dono de outra pessoa. Né? Até a década de 40, ninguém discutia feminismo, ninguém discutia misoginia, das décadas de 40 do século 20. Porque a mulher, ela tinha que sair da tutela do pai para a tutela do marido, e acabou. Até animal de carga no evangelho era mais importante que mulher, viu, Denise? Porque o animal de carga, quando ele ficava velho, o dono pegava e ia lá no mercado e vendia. A mulher só podia devolver para a sogra com carta de divórcio. Tá lá no Velho Testamento e no Novo. Foi Moisés que disse isso. Então nós progredimos. Aceitar, achar que é normal, esse que é o problema. O que a gente não deve é usar o discurso, isso é mimimi. Cuidado com isso, cuidado. Porque só quem vivencia, olha só, nós estamos aqui numa situação que a gente não sabe a dor do outro. Tá? A proposta do exercício de empatia é muito difícil. Tá? Só uma criatura negra que sofreu racismo, por menor que seja, sabe o quanto doeu. Só um homossexual que sofreu homofobia sabe o quanto doeu. A gente pode ter empatia. A gente pode, assim, sou solidário a você, acho equivocado que isso aconteça, não deve acontecer, não permitirei que aconteça comigo, que eu seja instrumento disso. Agora, normalizar isso, então não é mimimi, não. É uma questão que a gente tem que ter muito cuidado. O que a gente precisa evitar, Rodrigo, é a vitimização. Porque tadinho de mim, porque coitado de mim, não ajuda ninguém. Tá? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de ver um vídeo muito bacana sobre uma poetisa brasileira, né? E assim, ela foi desbravando, ela chegou à posição dela, foi rejeitada até pela Academia Brasileira de Letras, mas quem precisa, né? E aí é aquela questão, a gente vai transformando aos pouquinhos. Não é mimimi quando a pessoa sofre e sente a dor. Agora, a vitimização, eu preciso receber porque alguém fez isso contra mim. Vamos levantar a voz, com a diferença de não usar os mesmos métodos dos maus. Essa que vai fazer a diferença. Jesus não usou os mesmos métodos dos seus agressores. Quem se lembra, a não ser da história do Evangelho de Pôncio Pilatos, mas ninguém lembra do que ele foi antes nem do que foi depois. Alguém que está aqui agora pode me dizer qual era o nome do sumo sacerdote quando Jesus foi preso? A gente nem lembra. Eu lembro porque eu tenho que estudar isso, né? Mas assim, a gente nem lembra. Mas a gente lembra de Jesus. Caifás? Caifás era o genro. Era Anás. É mesmo. Caifás era o genro do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Anás. Tá vendo? Essa é a questão. A gente não lembra dos maus. O mal vai desaparecer, Rodrigo, por falta de plateia. E a gente vai lembrar dos bons. A gente lembra de Gandhi. Quem foi a criatura que deu tiro nele? Alguém lembra? Pois é. Então o mal vai desaparecer por falta de público. Acreditemos nisso. Só que a gente não vai acreditar e ter esperança. Eu espero que mude. Comecei a frequentar centro espírita em 1976.
A gente já ouvia lá na época dizer assim, a Terra é um planeta de provas e expiações, mas está se transformando num mundo melhor, num mundo de regeneração. E ficou um monte de gente sentado lá, tomando passe, bebendo água fluidificada, esperando a Terra virar um mundo de regeneração para sair e viver. Quando o que a doutrina diz pra gente é o seguinte, olha, vá lá e transforme-se numa criatura em regeneração. Porque aí você, sendo de regeneração, seu vizinho, sua vizinha, o seu da frente, o seu do lado, a sua cidade, o mundo vai virar um mundo de regeneração. Quando os espíritos aqui estiverem em regeneração. O mal vai desaparecer por falta de plateia. Confiem nisso. Por mais que rede social tenha aqueles grupos de gabinete do ódio, aquelas playlists, aqueles grupinhos que vivem passando fake news, eles são minoria. Eles estão indo cada vez mais para o submundo das redes. Tá? Basta a gente dizer assim, eu não vou repassar essa mensagem aqui não. Não vou nem criticar o fulano de tal porque ele falou isso. No máximo, para manter a nossa saúde mental, eu vou dizer assim, olha, se não está aguentando, bloqueia. O pessoal fica bravo comigo. Mas Jesus não bloquearia. Bloqueia. Se Jesus tivesse rede social hoje, ele ia bloquear um monte de gente. Porque ele fez isso no tempo dele. Os fariseus queriam bater boca com ele. Ele batia boca? Não. Ele virava as costas e ia curar mais alguém. Ia fazer um sermão para mais alguém. Né? Os nazarenos lá, o povo da cidade onde ele cresceu, que não acreditavam nele, não conheciam ele de criança, não acreditavam que ele era profeta. Ele perdeu tempo ali? Não. Ele foi fazer tarefa em outra cidade. Isso não é bloquear? Então, na rede social, você não vai bloquear para sempre. Deixa uma portinhola aberta. Fecha a porta, mas deixa uma janelinha, uma frestinha. Vai que aquela pessoa acorda. E quantos estão acordando de 2018 para cá, né? Oh, felicidade. Quantos estão acordando de 2018 para cá? Então, a gente tem que deixar a porta aberta para acolher. E não tá dizendo, eu falei, eu não disse. Aí a gente piora, enfia o dedo na ferida, né? Não, olha só, dá tempo da gente voltar, da gente corrigir. Sempre dá tempo da gente corrigir. Não existe erro irreparável. Aliás, uma das coisas mais bonitas que a reencarnação traz pra gente é isso, né? Não existe erro irreparável. Porque o erro que eu não reparar agora, eu vou ter uma outra encarnação. Emmanuel diz que a reencarnação é quase um perdão de Deus. Porque assim, nós temos tanta chance, que uma hora a gente acerta, né? A que custo? A custo de muito sofrimento, de muita dor. Pode ser. Alguém que dessa vez foi avarento, foi muito usurário, usurpou, desviou verba. Numa outra encarnação, ele vai nascer exatamente na comunidade que ele prejudicou agora. Para experimentar o que ele causou aos outros. A lei de causa e efeito não é uma lei de punição, é uma lei de educação, de correção das falhas. Mas pelo nosso despertamento. E não porque Deus é malvado, fica mandando raio na nossa cabeça. Isso é Zeus dos gregos. Era Zeus que ficava lá no Monte Olimpo com raio, jogando nas cabeças dos mortais. Deus, o Deus proposto por Jesus, o Deus apresentado por Jesus e acolhido nos princípios da doutrina espírita, é amor puro. É a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Ou como diz João lá, Deus é amor. Vou pegar um gatilho lá do nosso início da conversa, quando eu falei sobre os preceitos do Espiritismo. Agora eu quero saber a diferença entre o Espiritismo, o Candomblé e a Umbanda. Bom, a gente já começou a tocar nesse assunto quando o Elson perguntou. Né? A Umbanda, ela derivou dessa questão de um médium, da mediunidade, que não se sujeitou à orientação proposta pela doutrina espírita. Que criou toda uma estrutura doutrinária. É uma doutrina, né, que tem a mediunidade por base, que tem o intercâmbio com o mundo espiritual por base, mas tem um grande sincretismo com a Igreja Católica, por indumentária, por uso de símbolos, por defumadores, por imagens. A semelhança que a Umbanda tem com o Espiritismo é a mediunidade. E as doutrinas, como você falou, Candomblé e todas as doutrinas de matriz africana, aquelas originais da África que vieram com os escravos, elas têm a mediunidade em comum. Mas elas trazem também essa relação muito parecida com a dos nossos indígenas, com a natureza. Do respeito à natureza, do respeito aos elementos da natureza. Mesmo no caso em que a gente fica às vezes, determinada religião faz sacrifício de animais. Bom, o judaísmo tinha lá nos seus preceitos de matar pombim também, né? Pombim, carneiro, essas coisas. Mas não faz hoje não faz mais. Tudo bem, hoje não faz mais. Mas mesmo essa doutrina, vocês pararam para ouvir
certa vez, e durante um bom período, nós tivemos, no ano passado, o programa Mentes Inspiradoras, que era promovido pela TV lá de Iguatu, no Ceará. Né? E aí, olha que interessante. Hã? Sou de lá. Morei lá. Aí, Bom tempo. Então tem lá, os programas estão todos no YouTube ainda, e nós tivemos várias oportunidades de receber, né, lideranças, tanto do Candomblé quanto da Umbanda. Foi aí que eu aprendi também, eu me coloquei como estudante. Eu também não sabia, eu também tinha alguns preconceitos, mas ao parar para ouvir sem preconceitos, ou tentando manter os meus preconceitos dentro da caixinha, eu percebi o seguinte: olha, esse negócio aí do sacrifício animal, ele é muito mais um jeito de você reunir as pessoas para reverenciarem os elementos da natureza, e nada é desperdiçado, nada é jogado fora, né? É tudo consumido pela comunidade ali. Então é um jeito de você congregar, da mesma maneira como nós temos os católicos que se congregam e fazem a comunhão comendo a hóstia. É um jeito de materializar esse momento de união espiritual. Doutrina espírita não tem isso. Tá? Passe não é hóstia, água fluidificada não é água benta, não tem essa função, né? Mas a gente tem os nossos momentos também de congraçamento, de reunião. Então quem tem a oportunidade, por exemplo, de participar ou de assistir a reunião virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso, que ocorre toda quinta-feira, às 20 horas, pelo canal do Centro Espírita Paulo de Tarso, é só procurar que vai encontrar, né? Vocês vão perceber que mesmo quem não está na sala, como a gente está aqui agora reunido, se sente parte, porque a gente interage com o chat. A gente manda vibrações. No momento da prece, todo mundo está concentrado, está em comum. Então, essa é a maneira que nós, na doutrina espírita, encontramos de nos reunir. Agora, todas as outras doutrinas propondo o bem, propondo o crescimento, propondo o aperfeiçoamento, muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Tem espaço para todo mundo. O que a gente precisa é, e aí quando em Roma, agir como os romanos, né? Se você está num centro espírita, num centro espírita, não faz sentido você querer uma imagem, você querer uma roupa, você querer um determinado fumo ou bebida. Se você está num terreiro de Umbanda, isso é cabível. Dentro da forma como eles estruturaram aquela doutrina, isto é cabível. Está ajudando a criatura a ser uma criatura melhor? Está espiritualizando? Está fazendo aquele movimento de ir para o interesse material, para o interesse da alma? Ótimo! Enquanto for necessário, siga, faça. Seja um bom umbandista, seja um bom candomblessista, seja um bom protestante, seja um bom católico, seja um bom neopentecostal. Sejam bons. É a grande proposta de Jesus para nós. E é a proposta que a doutrina espírita abraça. Muito bom. Outra coisa que eu queria perguntar, acho que é uma dúvida recorrente, na verdade. No espiritismo a gente não acredita na morte em si, é o desencarnar. Uhum. E acredita-se também na questão dos ciclos, que algo que você não cumpriu nessa encarnação, você vai cumprir na próxima, e assim por diante. Mas uma coisa interessante que você até colocou aqui, deu uma breve explicação, é sobre aquilo que a gente não cumpriu nessa vida. Por exemplo, você deu o exemplo do fumante que na próxima encarnação talvez tenha algum problema pulmonar, que não vai poder fumar, alguma coisa do tipo. Eu sei que muita gente vê isso como uma forma punitiva, né? Mas como você bem mesmo colocou, é mais uma forma educativa. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: a gente vive desses ciclos. Existe algum momento que esse ciclo vá realmente terminar, que a gente não vá mais encarnar? Qual o objetivo final mesmo das encarnações? E por que muitas vezes a gente não lembra do que aconteceu na nossa encarnação passada? Oba, adorei! Dá pra gente conversar até às 11 horas agora. Bom, vamos lá. Ciclos não. Espiral. Pensa bem numa espiral, né? A espiral do caderno. Ela, a cada volta ela sobe um pouquinho, né? Então, por mais que você passe perto da região onde você tinha passado na outra volta, você já está um pouquinho acima. Então, esse o caminho evolutivo do espírito. Nós fazemos espirais evolutivas e não ciclo, porque o ciclo é um círculo fechado. Você fica repetindo aquilo. Nós temos espirais. E aí a questão é simples, e aparece 2 vezes no Livro dos Espíritos. A primeira na questão 132, quando Kardec pergunta
qual é o fim objetivado com a encarnação. Quer dizer, o fato do espírito precisar se ligar a um corpo material. Aí os espíritos respondem, né, para progredir e também para cumprir a parte que lhe cabe na criação. Ou seja, ali, né, os espíritos dizem que cada um de nós vem para o mundo material para ser instrumento das leis de Deus e tocar o progresso aqui. E algumas vezes nós temos feito isso, né? Nenhum de nós mora em caverna mais, nenhum de nós acorda de manhã cedo para caçar, para comer, nenhuma das nossas queridas companheiras vai de manhã cedinho para a beira do rio lavar roupa, pelo menos aqui nos grandes centros não vai. De vez em quando tem algumas regiões que vai, mas, né, a gente está progredindo. A gente está progredindo. E ao progredir, a gente está impulsionando o mundo material que a gente está. Então nós estamos transformando o nosso mundo. Nem sempre para melhor, mas a gente está transformando o mundo. Não é verdade? E aí depois na questão 167, Kardec pergunta qual é o fim objetivado com a reencarnação. E aí, de acordo com a condição, imagina em 1857, quanto que a Terra era mais atrasada do que agora, né? A gente está aqui conversando pela internet. Kardec tinha que escrever uma carta, colocar no correio, esperar 3 meses para a carta chegar no destinatário, para o destinatário responder, colocar no correio e a carta deu... Então, 6 meses para receber a resposta de uma pergunta. Nós temos isso agora, o objetivo online. Aí os espíritos respondem assim, expiação, porque lá as pessoas morriam de gripe. Morriam de resfriado, né? Um corte significava uma infecção e a morte. Hoje nós temos antibióticos. Então, a Terra era muito mais planeta de provas e expiações quando a codificação da doutrina espírita foi proposta para o mundo do que agora. Agora nós estamos muito mais perto da regeneração. Então os espíritos responderam, expiação, uma palavra só, ponto. Depois eles complementam, progresso contínuo da humanidade. Sem isso não há justiça. O maior objetivo da reencarnação é o progresso contínuo. Então nós sempre vamos progredir. O que a gente realmente não conseguiu aprender agora, aprenderá depois. E você usou o termo correto. Muitas vezes a gente vê como punição e muita gente acha que reencarna para pagar. Eu costumo dizer, Deus não é agiota, ele não empresta a reencarnação para cobrar juro. A reencarnação é matrícula em escola. É a chance de aprender o que não aprendeu antes. É a chance de fazer melhor o que fez errado antes. Fazer certo o que fez errado antes. Isso é que serve a reencarnação, não é castigo de Deus. Porque de vez em quando, e eu vi isso uma vez, foi há muito tempo atrás, mas muito tempo, né? Num programa de TV, um sacerdote colocando que não acreditava em reencarnação, porque a reencarnação, né, obrigava a criatura a voltar para sofrer de novo, por causa de erros que ela cometeu, ou para pagar pelos erros que ela cometeu. E aí o representante da doutrina espírita perguntou assim, mas senhor, você preferiria que Deus condenasse logo de uma vez para o inferno? Porque era a alternativa, né? Vamos pensar no nosso interesse. Nosso interesse. Não precisa ir muito longe, não. Quando a gente era criança, errava uma lição da escola, o que a gente preferia? Ficar reprovado ou ter recuperação? A reencarnação é a nossa recuperação. Diferente das provas das escolas, que é só aquele fingimentozinho ali, né? Que você não estuda nada e faz uma prova mais fácil. A reencarnação, ela vem com provas mais difíceis, mas ela vem com mais tempo para você aprender também. Ela vem com mais tempo para você corrigir também. Então, reencarnação é recuperação. Mas é melhor do que ser condenado para o inferno, né? Imagina ficar fugindo do capeta lá, ou então essa história saindo do espelho, capeta para, né, passar aquelas lâminas assim pelo pescoço do Rodrigo. Não vai dar certo, né? Ele vai ter pesadelo hoje, tadinho, Rodrigo. Fica não, Rodrigo, fica não. Né? Eu acho que eu respondi todas, não foi, Elcio? Não, respondi, respondeu muito bem. Muito obrigado. Rodrigo. Queria perguntar a respeito de sonambulismo. O quão isso é ligado ao espiritualismo? É a pessoa que é fraca de espírito? Ou pode ser uma pessoa forte? Como é que é a relação dessas duas, essas ocorrências? É interessante que você tem sonambulismo natural, esse que você vê, né? Gente que levanta, sai andando, fala sentado na cama. Esse é o sonambulismo natural. Só que existe, né, e isso foi estudado por Franz Anton Mesmer no início do século XIX, o sonambulismo magnético, aquele que você induz o indivíduo, sujeito, né, como Mesmer fazia, através da magnetização e o indivíduo entra em estado de sonambulismo. Sonambulismo nada mais é
do que uma liberdade maior que o espírito tem em relação ao corpo físico. Imagina que nós estamos ligados ao nosso corpo físico, molécula a molécula. Nos instantes do sono, como a gente não tem que estar acordado, não tem que estar cuidando da alimentação, não tem que estar prestando atenção no mundo externo, esses laços se afrouxam. É o sono. Se a gente recorda de alguma coisa, é o sonho. E ali, enquanto você está em volta, né? Coisa do dia a dia. O Freud estudou isso muito bem, tem um monte de sonhos que são só resíduos do dia. São maneiras que o nosso cérebro encontra de trabalhar as nossas preocupações enquanto nós estivermos despertos. Mas olha só de enquanto está dormindo, enquanto o nosso metabolismo cai para o basal, você ainda ter sonhos já devia mostrar que existe em nós alguma coisa a mais do que só matéria, né? Já devia nos alertar que existe alguma coisa a mais que matéria. O sonambulismo, Rodrigo, é um distanciamento maior, é uma liberdade maior, o espírito está mais livre. Ele está mais senhor de si. Tanto que muitos sonâmbulos mostram, por exemplo, uma acuidade mental, uma capacidade intelectual maior do que quando estão acordados. Já repararam isso? Pessoas que no estado de sonambulismo conseguem resolver equações, pessoal da matemática, né, conseguem montar o cubo mágico. Eu nunca consegui montar o cubo mágico, nem dormindo nem acordado. Mas também foi por falta de tentativa. Então tem mais capacidades, mais intelecto, porque nós não somos só essa coisinha encaixotada no corpo, né? O sonambulismo basicamente é isso. O natural, ele pode ser um transtorno, porque a gente não tem controle, mas à medida que você vai caminhando para o sonambulismo magnético, usando o sonambulismo como uma ferramenta de investigação desse seu lado espiritual, o natural tende a diminuir. Ou quando você aprende realmente a viver a vida de espírito, né? Porque esse é o anseio do sonambulismo, os atos de sonambulismo, eles representam muito esse nosso anseio de agir como espírito, não preso ao corpo físico. Mas são fenômenos que dizem respeito ao ser espiritual que nós somos. E se você anotar, se você for buscar relatos, se você for vir descrições, maioria das vezes os sonâmbulos têm mais percepções, mais capacidade intelectual do que eles têm quando estão acordados. O que mostra que em nós existe alguma coisa mais do que matéria. Mais do que olhos para ver, cérebro para pensar, nariz para sentir, né, o nervo olfativo para sentir os aromas, ouvidos para ouvir. Nós temos percepções e sentidos que são mais amplos do que o corpo físico permite que a gente tenha. Respondido, Rodrigo? Alto e claro. Ó, deixa eu dar uma dica, ainda tem um estado mais profundo ainda de liberdade, que se chama êxtase. Quem vive êxtase são aqueles que têm aquela... quase ficam deslumbrados, né? Ai, que mundo maravilhoso que eu fui, eu conversei com os anjos. Esse espírito, ele está mais livre ainda do corpo físico. Claro que está mais sujeito a errar também nas interpretações, né? Porque a gente traduz muito com o que a gente tem na bagagem do cérebro de agora. Interessante. Mas se você fosse fazer uma escala, você tem assim, sono, um estado de desprendimento. Sonho, um pouquinho mais. Sonambulismo, um pouquinho mais. Êxtase, muito mais. Nossa. Liberdade em relação ao corpo físico, né? É disso que eu tô falando. Nossa, interessante. É isso aí, galera. Olha, já batemos no nosso horário, né? Eu acho que foi um bate-papo maravilhoso e bem esclarecedor, né? Vou te dizer que eu tava bem ansioso por esse bate-papo. Eu tenho muito a que agradecer ao Maurício aqui, agradecer a todo mundo que participou. E vou pedir aqui para os meus amigos se despedirem. E é isso aí. Denise, pode começar. Então, primeiramente, quero agradecer a presença do Maurício, que o bate-papo foi bem esclarecedor. E foi muito bom o bate-papo, muito, muito, muito bom mesmo. E também, galera, curtam lá o bate-papo aqui, o Hit Combo lá no Spotify e também no YouTube. Curtam lá e se inscrevam no canal. Rodrigo?
Bom, eu adoro esse assunto. O Maurício nos deu uma aula aqui de espiritualismo, a qual muitas coisas eu não estava familiarizado. Mesmo eu tendo medo do espelho no quarto ainda, eu vou continuar amando esse assunto, gente. Não tem jeito. Mas, gente, muito obrigado mesmo por esse bate-papo. Foi sensacional, gostei demais. Obrigado, Maurício, por ter aceitado o convite para participar aqui do bate-papo do podcast do Hit Combo. E só dar um recado para a galera. Se inscreva aqui no YouTube do Hit Combo, que aqui tem altos papos para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. As conversas aqui, os vídeos são públicos, então qualquer horário, qualquer dia, aqui vocês podem acessar o canal do Hit Combo e também o Spotify para vocês que gostam de usar muito o celular para estiver voltando da viagem, estiver voltando de carro, de ônibus, etc., de um transporte público. Spotify é o caminho mais interessante para poder ouvir os nossos podcasts, que é mais fácil até que o próprio YouTube, né? A gente até conversou um pouco sobre isso, né, Elcio? Mas qualquer plataforma aí, vocês estão aí por dentro das nossas conversas aqui do Hit Combo. Valeu, galera. Forte abraço para todos vocês. Maurício, o espaço é todo seu. Gente, eu só tenho a agradecer. Vocês me deram um presente, né? Conversar sobre um assunto que é uma parte significativa da minha vida, sim. Né? Antes de ser professor da universidade, eu já era palestrante em centro espírita. Tem 2 anos de diferença aí desse negócio. E essa doutrina é imensamente consoladora. Né? Eu conversei certa vez com os amigos no programa que a gente tem também lá no meu canal, que era assim, ou eu me tornava espírita ou ia morrer, parar num hospício, né? Porque as percepções, esses medos todos que o Rodrigo tinha, eu quando era criança tinha também. Você imagina, você tá na sala, de repente passa uma sombra, passa alguém andando pro lado, você... Então, mas a gente começa a compreender. Valia um programa só sobre mediunidade. A gente aqui falou de espiritismo de um modo geral, mas mediunidade também é um assunto que muita gente tem curiosidade, muita gente interpreta de forma equivocada. E aí eu aproveito para fazer um convite. Às terças-feiras, toda segunda e toda quarta terça-feira, lá no meu canal Maurício Mancini, nós estudamos às 20 horas o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um bate-papo super legal sobre questões de mediunidade com as pessoas. Sejam, né, bem-vindos. Aí agora a minha vez de vender o meu peixe, né? Visitem lá o canal Maurício Mancini, se inscrevam no canal, deixem o like, joinha, essas coisas todas. E também, se quiserem conhecer o canal do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Seropédica, vão ser muito bem-vindos. As nossas reuniões do Paulo de Tarso são todas as quintas às 20 horas. Perfeito. Lembrando que o link do canal do Maurício e também do canal da Denise e do Rodrigo vai estar aqui na descrição do vídeo. Por favor, curtam, compartilhem. O Maurício tem um trabalho muito legal, a minha família acompanha o trabalho dele, é bem bacana mesmo. Aqui em casa a minha sogra, vou dizer que ela é super fã. Um beijo, Elizabeth. Mas é isso aí. Meu nome é Elcio, muito obrigado por você ter ouvido aqui o nosso podcast. Curta, compartilhe. Estamos exclusivos no Spotify com os cortes aqui no YouTube. Valeu e até a próxima, galera. Obrigadão. Valeu, tchau, gente. Tchau, tchau.